Atear fogo. Fogo! Aquilo é fogo! É uma emboscada. No primeiro ano de Onsheng da Grande Ji, Wang Zhou caiu. Um exército do norte de 300 mil derramou-se sobre as planícies centrais. Zimu liderou o general Lian para recuar até Zhou, a fim de impedir que os do norte entrassem pelo passo. Aquele homem na muralha da cidade. Suspeito que seja um rebelde. Yuan, um guarda da lâmina dourada de terceira classe, abandonou seu posto para seguir o jovem patrão. Devo admitir que não entendo inteiramente que tipo de habilidade esse jovem patrão realmente possui. Suponho que ele seja apenas bom em gerenciar a bagunça, General Shao. Eu disse para não tocarmos mais nesse assunto, porque continuais a mencioná-lo, Wang Dawson. Esta é a bagunça que você provocou. Assim que chegarmos às estepes do norte, não te atrevas a tentar me culpar. Além disso, se formos derrotados desta vez, tu arcarás com toda a responsabilidade. General Shao. Wang Zhou caiu. Vi a fumaça vinda da cidade. Wang Zhou caiu, e as centenas de milhares de tropas dos do norte logo alcançarão Izhou. E então, está tudo correto agora, não está? Precisamos apenas esperar que os reforços se reagrupem. Tomar Izhou. É apenas uma questão de tempo. A propósito, General Shao, neste ponto, devo dizê-lo novamente. Eu apenas calculei mal uma única estratégia naquela ocasião. Tenente. Aqui, com a queda de Wang Zhou, para onde foram aqueles 20 mil soldados veteranos? E quanto ao jovem patrão? Relatando o general, eles não foram muito longe, apenas vimos de longe a fumaça sobre Wang Zhou. Por toda a lógica, com a queda de Wang Zhou, a guarnição de lá deveria estar morta. Assim como o antigo batalhão de Song. Fora. Esta cidade de Wang Zhou. A guerra constante e extenuante deixou a cidade em ruína absoluta. É apenas uma questão de tempo até que Wang Zhou caia. Assim que o exército principal chegar, esta Izhou poderá ser tomada a qualquer momento. Wang Dawson. Disse-me. Assim que partirmos para as estepes dos do norte, ainda me será concedido um título real? Isso dependerá, General Shao, de como vós atuardes. Se alcançardes alguns grandes feitos, talvez ao entrar na cidade, pudesseis ser nomeado príncipe de 3 prefeituras. Maldito. Aquele sorriso é verdadeiramente sinistro. Se Izhou for perdida desta vez, e eu não tiver nenhum mérito militar para mostrar, os do norte provavelmente me tratarão como um cão vira-lata. Relatório. General Shao. Cerca de 10 milhas à retaguarda, os remanescentes do acampamento de veteranos apareceram. Verdadeiramente, este subordinado viu claramente aquele que os lidera montado em um cavalo velho. Não é outro senão o velho General Lin Yon. Quantos? Menos de 3 mil, todos eles abatidos e derrotados. Lin Yon, o velho general que uma vez liderou tropas para bloquear o rei do vale. Se pudermos decepar sua cabeça, mesmo que não seja considerado um grande mérito, ao menos daria aos do norte algo para prestar contas. General Shao. Talvez devêssemos sondar o jovem patrão primeiro. Afinal, precisamos ver o corpo se estiverem mortos, e ver a pessoa se estiverem vivos. Não vos esqueçais. Vós mesmo dissestes que este jovem patrão não é um homem simples. Eu certamente sei que o jovem patrão não é um homem simples. Mas se o jovem patrão ainda está vivo, por que ele não estaria viajando com o acampamento principal? Eu entendo. Temes que eu cobice o mérito? Ou estás procurando reivindicá-lo para ti? Além disso, com a queda de Wang Zhou, há algum problema em o acampamento principal escapar? Sem problemas. Mas eu estava pensando, fizemos tantos esforços para cercar Izhou. Minha sugestão é esperar pelo exército principal. Assim que o exército principal chegar, de quem será o mérito então? Relatório.
General, o acampamento nos descobriu cercando a cidade e está voltando para entrar nas montanhas. Eles estão tentando fugir. Persegui. Não podeis esperar pelo exército principal? Rápido! Acendei as tochas. Cacei o acampamento dos veteranos. O Tua Baixá decretou. Trazei a cabeça do general derrotado Li Neon. Os filhotes estão caindo em uma emboscada. Que os céus me concedam a força de um tigre para abater os D do norte e esmagar os bárbaros do sul e não deixar para os covardes do mundo lugar algum onde se esconder, forçados a sumir nas sombras. Algo parece errado. O que há de errado? Chang Wai. Isso é mau. É o jovem patrão. Tantos estrepes. O jovem patrão armou uma armadilha com obstáculos anti-cavalaria. Estes veteranos foram deliberadamente usados como isca para nos atrair até aqui para nossa morte. Zhao Qingyun, vós conspirastes com o inimigo e traístes nossa pátria. Agirei em nome do povo comum e por sua majestade para tomar vossa cabeça de cão. Irmãos, ataquem. Matar. Recuar. Recuar pelo caminho por onde viemos. Zhao Qingyun. Emboscados por todos os quatro lados. Como escapareis? Matai a todos. Matar. Não podemos escapar. Esta é uma emboscada de quatro lados. Eu vos disse desde o início, não persigais, não persigais, não sejais gananciosos por mérito. Contudo, não quisestes ouvir. Cala a boca. Irmão Mu. Somos como irmãos jurados. Porque chegou a este ponto? Que tal isto? Deixa-me partir, e eu te entregarei a cidade de Izhou. Eu a entregarei a ti. A sua Izhou? Esta Izhou pertence ao povo comum do mundo. Irmão Mu. Não foi fácil para mim chegar a este ponto hoje. Podemos ter nossas diferenças. Mas nunca tive a intenção de te ferir. Calai vossa boca imunda. Sifu. E de trazei-me a cabeça dele. Sim. Já se o verme. Aquele tigre. Parece que ele está determinado a me matar. Guarnição Jiaofeng vindo imediatamente me proteger. Ajudai-me a romper as linhas. Recompensar-vos-ei com centrais de ouro. Chang Wai.
Aqui. Leve os homens. Ajudai Sifu. Sim, jovem patrão. Já ouvistes falar do pequeno Shen da lança? Já ouvistes? O tigre feroz de Grande Ji. Guarnição Jiaofeng. Todos vós vinde e protegei-me. Os 30.000 da guarnição Jiaofeng estão sendo cercados e massacrados no perímetro. As perdas são pesadas. Eu, Shao Qingyun. Sou o General Genbai. Sou o príncipe das 3 prefeituras. Passo a passo, eu lutei por esta glória e riqueza. O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Irmão Mu. Vós e eu. Somos o mesmo tipo de gente. Porque é que vós, como grande chanceler, sois reverenciado e honrado por todos no mundo, enquanto eu lutei até a morte para proteger Izhou e me tornei o General Genbai. Contudo, ninguém menciona isso. Baseado em quê? Todo homem justo nas planícies centrais tem o direito de abater este vilão. Lancei o óleo incendiário. Irmão Mu, vós dissestes uma vez que eu estava no Batalhão Zhang, o último dos oficiais subalternos. 3.000 homens do Batalhão Zhang morreram defendendo a cidade. Sou o único que restou vivo. Sou o único que restou. Vós, por favor, por eles deixem-me partir. Podeis, por favor, poupar a minha vida? Minha rendição aos D do Norte foi na verdade um estratagema para atuar como infiltrado. Sim. Eu pretendo, assim que estiver entre os D do Norte, incitar um motim imediatamente. E convosco, irmão Mu, lançar um ataque coordenado de ambos os lados, para eliminá-los rapidamente. A irmão Mu. Irmão Mu. Se não. E se eu disparo o meu próprio braço? Sim. Há um preceptor de Estado dos D do Norte ao meu lado. Caso contrário, eu o matarei. Este bastardo. Zhao Qingyun. Em tua próxima vida, não voltes a viver como um cão. Maldição. Irmão Mu. Estás vendo? O próprio céu proferirá um verdito claro. Vós não podeis me matar. Continuai o cerco. Hoje Zhao Qingyun terá o seu fim. Zhao Qingyun deve morrer.
General Zhu. Há pelo menos 50.000 cães do norte. Eles estão atacando. Irmão Mu. Não podes me matar. Eu, Zhao Qingyun, estou destinado a alcançar a grandeza. Não sou morto tão facilmente. The film was translated and Jovem patrão. narrated by M-Media. Se formos cercados pelo exército dos Di do Norte e nossa formação só romper, as consequências serão impensáveis. Jovem patrão, Izhou tem apenas 2 ou 3 mil defensores. Se não recuarmos rapidamente, Izhou inevitavelmente cairá. Vamos recuar. Todos vós, recuai para Izhou. Os céus não têm olhos. General. Jovem patrão. Irmão Mu. Vá. Vá. Seus bastardos. Irmão Mu. Vós não podeis me matar. E não podeis acabar comigo. Vós não podeis me matar. Eu, Zhao Qingyun, estou destinado a ascender e me tornar um dragão. Estais bem, general? Eu. Minha orelha. A cidade de Izhou. Yuan. Porque há tanta gente na rua? Muitos plebeus ouviram que se tratava do exército principal da cidade interna. Por isso todos se voluntariaram como trabalhadores para auxiliar no reforço das muralhas da cidade. Excelente. General Zhu. Relatam os batedores que se as forças dos Di do Norte convergirem, terão ao menos 150.000 soldados. Mesmo com a força de Izhou, será difícil resistir contra tantos Di do Norte. Yuan. Encontrei um meio de identificar os agentes infiltrados de Zhao Qingyun na cidade e desarraiguei todos eles. Sem problemas. General Zhu. Há outras notícias de Sanzhuang. Que notícias trazes? O príncipe de Izhou ataca Sanzhuang. O novo imperador transferiu a capital para a prefeitura de Muyun. Esta foi uma ideia de Chen Shengqin. As forças de Chen Xilang chegaram a Sanzhuang, mas o batalhão de Muyun não ousou lutar, aguardando em vez disso pelo batalhão da salvação. Após a morte de 2.000 homens, aproveitaram-se de que o exército de Izhou ainda não entrara na cidade e lideraram a força principal para fora pelo portão traseiro de Sanzhuang, deslocando a capital em direção à prefeitura de Muyun. Chen Xilang. Tendo perdido Sanzhuang, o primeiro ato de Chen Xilang foi construir um templo de lealdade. Próximo ao túmulo do Marquês do Estado, mandou construir um templo de lealdade. Se o Marquês do Estado soubesse disso além do túmulo, certamente seria tomado pelo pesar. Esta claudicante dinastia Grande Ji parece propensa a entregar-se à própria ruína. O general Zi é um talento raramente visto neste mundo, e o Yuan possui um olhar aguçado para o caráter. Este mundo caótico ainda depende do general Zi para ser salvo. Acredito em vossas palavras. Agora mesmo, os batedores reportaram, dizendo que o Tuo Baixão, para me impedir de saquear seu acampamento, estabeleceu 3 acampamentos em uma formação de apoio mútuo. Parece. Esta batalha será difícil.
O que houve? Ontem à noite alguém envenenou todos os 13 poços da cidade com pó tóxico. Os plebeus beberam deles, e 7 ou 8 morreram. Quanta maldade! E quanto àqueles que os envenenaram, capturamos 3, mas todos tinham veneno escondido sob a língua. Houve alguns outros que tentaram me emboscar. Matei-os. Irmão Mu, disse mas certo ao matá-los. Provavelmente eram soldados sob juramento de morte. Mesmo que os tivesseis capturado, teriam tirado a própria vida. Estas pessoas devem ser os agentes secretos de Ja Qingqiong. Fizeste bem em matá-los. Felizmente junto ao portão norte da cidade, há 2 poços que permanecem seguros. Estes 2 poços devem ser rigorosamente vigiados, e patrulhas extras devem ser designadas. Se a água ainda não for suficiente, então ide para a cidade de Qingquan nos arredores do Hangzhou. Aquele é o território de Chen Xilang. Os homens de Zhao Qingqiong não devem ser capazes de entrar. Entendido? A cidade de Zhou. Jovem patrão, o que é isto? Uma carroça de lâminas de ferro? Uma carroça de lâminas de ferro? Que tipo de coisa é esta? General Zhu, como se utiliza isto? Se a muralha da cidade ruir, poderemos empurrá-la até lá para bloquear a brecha. Na opinião de Lian, este objeto tem pouca utilidade. Se a cidade cair, significa que a força do inimigo é avassaladora. Mesmo que usemos isto para bloquear o caminho, o povo dos Dia do Norte ainda poderá escalar as muralhas. O velho general fala com sabedoria. Mas se isto for usado corretamente, torna-se uma muralha móvel. Vede isto. Possui dezenas de lâminas de aço. Se a cavalaria dos Dia do Norte atacar, temo que acabem crivados de inúmeros buracos. A intenção do general Zhu usar as carroças de lâminas de ferro para conter a cavalaria dos Dia do Norte. Essa é a ideia. O general Zhu pretende cavalgar e enfrentar o inimigo em 2 dias. Compreendereis? Yuan. Selecionei alguns soldados robustos. Usai os suprimentos em Zhou. E nestes 2 dias, deveis ser capaz de produzir cerca de 100 carroças de lâminas de ferro. Entendido? Jovem patrão, o que devo fazer? Sabeis. Tenho-me sentido muito bem ultimamente. General, não vos inquieteis. Vós sois o nosso trunfo. Levai 20.000 homens, e ficai em emboscada perto do norte da cidade. Trazei felezas em abundância. O que queres dizer com isso? Seria possível que os Dia do Norte estivessem prestes a romper a cidade. Há muitos colaboradores dentro destas muralhas. Já que não podemos desarraigá-los, viraremos o jogo contra eles, abateremos a arrogância dos cães Dia do Norte, e reforçaremos o moral de nossos defensores. Parece que o jovem patrão tem um plano. Sete dias depois. Todas as forças atacar. Arqueiros disparar. Disparar. Maldito. General. Irmão Mu. O que é isto? É a lança de fogo voadora que desenvolvi. Uma vez acesas, lançai-as contra as escadas de cerco dos Dia do Norte. Se o experimenta. Correto. Bom. Bom. Sigiu. Continuai a disparar. Mirai bem. Entendido. Avante.
Deixai aos soldados que as lancem também. Rápido, que arma potente. Avançar. Zhao Qingyong. O que é aquela coisa? Eu ainda não sei. Que tolo inútil. Guardas. Enviem uma mensagem à vanguarda. Assim que Zhou for rompida, sigam para o sul e arrasem 10 cidades. Haverá diversão de sobra para todos. Sim. Vejam bem como nós do Dedo Norte The film pastoreamos was nossas ovelhas. translated and narrated by Media. Cada homem levará uma pedra incendiária, 3 jarros de nafta, 2 lanças de ferro e uma corrente de ferro. Sim. Nós 6.000. Nesta missão, destruiremos o do inimigo, equipamento de cerco. Eu vos liderarei para mostrar a esses cães dos Dedo Norte como a guerra montada é travada de verdade. Se cairmos, as colinas verdes preservarão nossos nomes leais. E os registros de bambu nos chamarão de heróis. Matem-nos! 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 Para nós 6.000. Investir contra 200 ou 300.000 inimigos não é diferente de lançar ovos contra uma pedra. Portanto, assim que partirmos, seguiremos para o oeste. Se o inimigo nos perseguir, formaremos grupos de 10, dispostos em formação de cunha, e ergueremos nossas correntes de ferro, 10 cavaleiros unidos como um só, jovem patrão, isto é, a formação de cavalos acorrentados. Os Dedo Norte jamais esperarão que sairíamos da cidade para contra-atacar. Com o cerco iminente, eles não enviarão muitos para nos caçar. Desde que consigamos romper suas fileiras, teremos a chance de abrir uma brecha e destruir seus engenhos de cerco. Jovem patrão, eu vos acompanharei. Bom. Embora jovem, és um homem de fibra. Senhores, liderei 6.000 cavaleiros de elite. E seguimos para a batalha. Matem. A cidade de Zhou. Tuoba Shao. Interceptar o jovem patrão é uma tarefa para nós. Porque deveis ir pessoalmente. Matá-lo é para o meu próprio divertimento. Mas este jovem patrão tem alguns truques na manga. Não é sem razão que o povo do meu império da pradaria consegue fazer o povo das planícies centrais tremer de medo, não apenas neste último século, mas voltando até 300 ou 400 anos, no auge das dinastias das planícies centrais. Eles ainda não usavam organizar suas forças primariamente The em film torno was da cavalaria translated para and enfrentar nosso Dedo narrated Norte em by batalha. Media. Como então este jovem patrão ousa? 10 cavalos ligados por uma corrente? Receio que seja apenas uma corrente de cavalos feita por um tolo. Matem. Protejam o Tuoba Shao. Recuar. General. Quando foi que vimos a cavalaria das planícies centrais
Ser capaz de derrotar os cavaleiros do Dedo Norte. O Dedo Norte domina a Sela. Para nossas planícies centrais. Esta é nossa maior ameaça. Contudo, o general Zio parece ter vencido de fato. Verdadeiramente uma manobra divina. Preparai vossas lâminas. Abatam os cães do Dedo Norte que escalam as muralhas. O general Zio faz isto para nos salvar. Para salvar o povo do mundo. Devemos retribuí-lo com nossas vidas. Persegui o inimigo em retirada. Entendido. Todo o exército manobrar ao redor. O acampamento dos Dedo Norte. Baixas. Quase 14.000 homens. Esta é a diferença. Tal comandante. Tais tropas. Poderia ser dito que eu estou abaixado do Dedo Norte. Não sou páreo para um mero jovem patrão. O jovem patrão realmente escapou do cerco. O seu sabe o que ele pretende fazer. Esta manobra desesperada de sobrevivência do jovem patrão foi executada de forma notável. A noite cai. Soem os gongos e retirem as tropas. Dividam os 100.000 cavaleiros do Dedo Norte em 10 grupos. E revezem-se bombardeando os portões da cidade durante a noite. Não devemos dar aos defensores das planícies centrais um momento sequer de trégua. The film was translated and narrated by M Media. General Zhu. General Zhu. Restam-nos apenas 4.000 homens. Wei Xiaowu. Direi isto novamente. Na guerra, não há como evitar a morte. Se não tivéssemos partido de Zhou, se não tivéssemos desviado a pressão de Zhou, dados os superiores engenhos de cerco dos Dedo Norte, e Zhou certamente não resistiria. General Zhu, se as hostilidades do Dedo Norte cessarem, então o que faremos? Descansai por hora. Na hora do tigre, retornaremos ao acampamento dos Dedo Norte. Sifu, leva alguns homens e segue-me para derrubar madeira. Sim. O acampamento dos Dedo Norte. Preceptor de Estado. Qual é a vossa visão? Esta corrente de 10 cavalos de cavalaria é de fato formidável. Mas nossa cavalaria leve do Dedo Norte não é perita em formações de campo. Então receio que seria difícil mobilizar tal unidade. Simplesmente não consigo entender. Porque o tímido povo do Grande Ji, ao seguir este jovem patrão, tornou-se de repente tão feroz. Relatório. Tuba Shao, alguém está atacando o acampamento. Eu esperava que esses ladrões medíocres viessem causar problemas. Vão. Notifiquem cada tribo. Permaneçam no acampamento. Não deixem o perímetro para perseguir. Fiquem no acampamento e mantenham vigilância estrita. Catapultas. Onde conseguiram catapultas? Tuba Shao. Eu suspeito que pelo menos 30.000 tropas inimigas estavam em emboscada nas proximidades, aproveitando-se de nosso exaurimento para lançar um ataque. Convoquem 50.000 cavaleiros leves, sigam-me para fora do acampamento para massacrá-los. As catapultas que construímos às pressas. Temo que se quebrem após poucos usos. Sifu. Quantas pedras de fogo restam? Irmão Mu. Restam 30. Isso será o suficiente? The film General was Zhu. translated and Não narrated retornaremos by a M Zhou Media. enquanto estivermos fora das muralhas de Zhou. Aquele Tuba Shao
Sentir-se-á como se tivesse um osso entalado na garganta. Ele terá de permanecer constantemente vigilante. Não apenas deverá deixar tropas para guardar o acampamento, mas também terá de despaçar uma força massiva para nos caçar. Ao fazermos isso, podemos aliviar a imensa pressão sobre os defensores de Jo. Ainda não há notícias do jovem patrão. General Zhu, não há notícias. Entretanto, um incêndio eclodiu no acampamento do D do Norte ontem à noite. Suspeito que tenha sido obra dele. Não devemos trair a ardente paixão do General Zhu. Os D do Norte atacam a cidade novamente. Todos peguem suas armas e sigam-me para manter Ijol. Parece que Ijol realmente não consegue mais resistir. Jovem patrão, caso eu não retorne, diga ao meu jovem mestre por mim que não o envergonhei. Na fronteira, Chiang Wai, não vamos morrer. Em breve, liderarei a todos para abrirmos caminho de volta a Hangzhou. General Zhu, nós não estamos retornando a Ijou. Ijou está prestes a cair. Neste momento este é o único caminho. Os D do Norte trouxeram um exército de 300.000 para o ataque. Se a retaguarda do inimigo estiver vazia, podemos golpear fundo nas steppes, fustigando por trás. Então poderemos contê-los. General Zhu, temos apenas 3.000 cavaleiros. Desejais realmente entrar nas steppes? Sim. The film was translated and narrated by M Media. Tenho aqui um mapa obtido com o filho do rei do Vale dos D do Norte, Wen She. Nele, registra as rotas pelas steppes e a distribuição de todas as principais tribos. Esta batalha está destinada a nos tornar famosos por todo o mundo. Talvez não saibais, mas houve outrora um jovem general que liderou 800 cavaleiros deserto adentro, golpeando o inimigo 2 vezes, e foi agraciado com o título de General Genbai. Agora, temos apenas 3.000 cavaleiros, porque deveríamos temer os bárbaros das steppes, sem medo. Em instantes, liderar-vos-ei para abrir uma trilha de sangue. Lembrai-vos de dizer àqueles cães dos D do Norte que estamos entrando nas steppes para estripar sua corte real. Nós devemos selar o Monte Langjuzu. Monte Langjuzu. Tuo Bashao. O jovem patrão escapou. Embora o jovem patrão possua certa habilidade, a ofensiva atual, como pode ele resistir ao nosso exército do D do Norte de 300.000 homens? Combinado com tal armamento soberbo, é o suficiente para asatar todas as planícies centrais. Eu pensei que o jovem patrão lutaria até a morte, mas não esperava que ele fosse um desertor. Vão. Enviem pessoas para interceptá-lo e tirar sua vida. As 30.000 tropas de armadura negra de Yuzhou entraram na cidade para fornecer reforços. Damos as boas-vindas respeitosas ao príncipe de Yuzhou para salvar a nação. Estou sob o comando do Tuo Bashao e Aluba. Há alguém na cidade que ouse lutar. Jovem patrão, vim para auxiliá-lo. The film was E quem é translated este? and narrated
narrated by N Tuoba Shao. Media. Este é o príncipe de Zhou Chen Xiaotang. Ele é formidável? Tão formidável quanto o Marquês Real. As planícies centrais estão em caos. O que estas pessoas estão tentando fazer? Meu povo das estepes do norte, descendentes das grandes águias, não fomos destinados a ser senhores das planícies centrais. Ficai tranquilo, Tuoba Shao. Os D do norte seguramente dominarão todas as planícies centrais. Basta, cala a boca, chá de uma orelha. Irmão Mu, não sei o que deu nos cavalos do D do norte. Eles cessaram subitamente a perseguição. É como se estivessem temerosos de algo. O general oponente ousará dizer seu nome. Eu sou seu pai. Arrogante. Não pisque. Aquele golpe de lança foi impressionante. Então este é o príncipe de Yuzhou. Tuoba Shao. O jovem patrão conduziu 3.000 soldados em uma retirada para o norte. Já passaram por Wangzhou. Passaram por Wangzhou. O que esse tolo está planejando? A meu ver, ele pretende atrair os perseguidores para longe. Para suspender o cerco a Izhou. De acordo com os soldados do acampamento, eles pretendem seguir para as estepes do norte para arrasar a corte real e buscar glória no Monte Langzhuzu. Glória no Monte Langzhuzu? O que diabos é isso? Minha cavalaria leve de 30.000 homens não consegue conter meros 3.000 remanescentes. Maldito seja. Assim que eu romper Izhou, eu pessoalmente irei esfolá-lo vivo. Recuso-me a acreditar que um príncipe de Yuzhou sem valor possa deter meu exército de 300.000 do D do norte. The film was translated and narrated Tuoba by Shao do N D do norte. Media. Vós estáis enrolando há uma eternidade. Vós ides lutar ou não? Estou quase caindo no sono aqui. Estou chegando. Reconheceis o clã Yuan? Bastardo, estou cansado. Mais tarde, encontrei mais alguns oponentes dignos. A cidade de Izhou. Jovem mestre Chen, quero levar estes homens do portão sul contornando a montanha Tuotou para reforçar Zimu. Vós devais permanecer em Izhou. Estes cavalos não conseguem atravessar a montanha Tuotou. Se for, estareis apenas jogando vossa vida fora. Além disso, há ajuda do lado de fora. Ajuda? O jovem mestre Chen enviou ajuda? Não fui eu. Caso contrário, porque achais que estes cavalos dos D do norte ficaram tão enlouquecidos? Pensei que os D do norte tivessem caído em desordem por estarem intimidados pela presença do jovem mestre Chen. Por melhor lutador que eu seja, não posso conter 10.000 cavalos. Se observardes de perto, sob o ventre destes cavalos dos D do norte, alguém espalhou excremento de lobo. Pelo menos em vários milhares deles. Nossos antepassados, ao resistirem às incursões dos D do norte, esgotaram todos os estratagemas possíveis. Se bem me recordo, esta tática é chamada de usar lobos para assustar cavalos. Eu de fato já ouvi falar disso.
A proporção para esta tática de usar lobos para assustar cavalos é altamente complexa e tão difícil de executar quanto, sabes? Quem inventou isso? Não sei. Li Pozan. O quê? O general Genbei ainda está vivo? Se o jovem patrão tiver a chance, enquanto estiver no coração do território dos Di do Norte, ele deveria arranjar um encontro entre eles. O melhor que podemos fazer por ele agora é conter este exército de 300 mil. Se o jovem patrão vier a morrer nas terras dos Di do Norte, eu, Chen Siland, arriscarei minha vida para dizimar os Di do Norte. Tua Baixal dos Di do Norte. Relatório. A cidade de Izhou recebeu reforços de 34 mil soldados. Este contingente está bem equipado e é altamente qualificado em arquearia. Nossas bases são pesadas demais. Continuei o cerco. Continuei o cerco. Sim. Narrated by M Media. Tua Baixal, talvez devêssemos. Cala a boca. Se não pudermos tomar Izhou, como podemos esperar governar as planícies centrais? Relatório. Tua Baixal. Aquele jovem patrão liderou 3 mil cavaleiros e tomaram Hongguan. O quê? Hongguan não possuía uma guarnição. Havia apenas alguns milhares de homens. A guarnição foi atraída para fora da cidade pelo jovem patrão e completamente aniquilada. E os 10 mil cavaleiros enviados para persegui-lo foram levados a um caminho falso pelo jovem patrão. Quando se deram conta e retornaram, Yang Hongguan já fora violada. Tua Baixal. Continuem além de Hongguan. São de fato as steppes. Por centenas de anos. Sempre foram os Di do Norte a invadir a Grande Ji. Como pode um homem da Grande Ji ousar atacar as steppes? Com que direito? Não importa. Ele morrerá de qualquer modo assim que entrar nas steppes. Embora os Di do Norte estejam reduzidos a pequenas tribos. Meu irmão é um guerreiro feroz e capaz. Não esqueça que ele possui apenas 3 mil homens. Não. Wayne Dawson. Transmitam a ordem. Enviem 10 mil. Não. 20 mil cavaleiros leves, para caçar Zimu imediatamente. Sim. Zhao Qingyun. É melhor que rezes, para que o jovem patrão não ultrapasse os limites. Caso contrário, eu te abateria e usaria teu sangue para consagrar as bandeiras. O exército principal. Continuei o cerco. Ataquem. Steppe. Comandante dos Di do Norte. Comandante. Cavalgamos 300 milhas pelas steppes e não vimos uma alma sequer. Os astutos habitantes das planícies centrais, estas longas plumas de fumaça e fogo, devem ser um estratagema. Agora pertence ao povo das planícies centrais. Isto é um mau sinal. Perto das fronteiras das steppes, diversos postos avançados foram invadidos. E mais da metade dos soldados foram mortos. Estes homens eram guerreiros de nossa própria steppe e foram derrotados. Ao longo da história, foram sempre as tribos dos Di do Norte que invadiram nossas fronteiras. Jamais o povo das planícies centrais marchou sobre suas steppes. Massacrarei até o último desses homens das planícies centrais, comandante. A tribo de Riger. Novamente. Seus fogos de sinalização novamente. Rápido. Retornei às steppes imediatamente, vós. E de informar isto ao Tua Baixal. Não permitirei erros. Entendido. Durante centenas de anos fomos os únicos que aqui chegaram. Somos apenas nós, aqueles que invadem nossas planícies centrais. Devem ser sentenciados à morte. O jovem patrão está nos conduzindo em uma incursão pelas steppes. Em todas estas centenas de anos, nossas terras das planícies centrais jamais testemunharam tal feito. Irmão Mu, nós realmente realizamos algo grandioso. Todos vós, a cidade de Izhou ainda resiste. Enquanto o Tua Baixal for audaz o suficiente para nos abandonar à própria sorte,
contanto que nossos 3.000 homens sobrevivam. Aqui na retaguarda das steppes, continuaremos a semear o caos. O exército dos D do Norte nas linhas de frente. Certamente verá sua moral desmoronar. O que devemos fazer agora é golpear profundamente o coração deles sem nada deixar para trás, para aniquilar o inimigo em um ataque fulminante. Lembrai-vos do que eu disse. Não traveis combate. Se encontrardes o inimigo, fugi. Entendido? Para onde quer que sua lança aponte, nem um fio de relva restará. Segui-me e atacai. The film was translated and narrated by M Media. Ei. Vós cães velhos do D do Norte. Existe algum entre vós capaz de lutar de verdade? Se não, os 5 podem vir contra mim ao mesmo tempo. Isso também serve. Tuobachau, aquele príncipe de Ujô das planícies centrais, está a desafiar-nos para um duelo novamente. Não lhe deis atenção. Zhao Qingyun. Mobilizai vossas tropas imediatamente. A partir da fronteira norte das steppes. E cercai este jovem patrão. Se tiverdes êxito, não vos responsabilizarei por vossas transgressões passadas. Eu obedeço. Não decepcionarei vossas expectativas. Preceptor de Estado, ide com ele. Eu. Tuobachau. Ainda sou necessário, aqui ao vosso lado, para vos oferecer aconselhamento. Afinal, sou o mais astuto estrategista do D do Norte. Fora! Maldito seja! Aqueles 2 cães das planícies centrais são de veras indignos de confiança. Fora do acampamento do D do Norte. Ei! Já de uma orelha. Tens medo dele? Porque eu teria medo dele, mas este tolo contador de provisões. Já considerastes que este jovem patrão possa ter permanecido nas steppes de propósito? Do que estás a falar? Nós do D do Norte possuímos uma força magnífica de 100.000 guerreiros. Se centenas de milhares de guerreiros não conseguem capturá-lo, como poderia alguém como vós, um mero adivinho, esperar capturá-lo? Se serei capaz de capturá-lo ou não, eu não sei. Contudo, mas isto eu sei. Tenho 2 orelhas. Seu lixo. Inútil. Seu lixo. Inútil. Chang Wai. E de dizer aos homens: é hora de partir. Sim. Jovem patrão. O irmão Li e os outros não querem partir. General Zhu. Não iremos embora. Muitos dos nossos cavalos morreram, e dado que tens cuidado de nós, temo que seremos apenas um fardo para vós. Se for esse o caso, seríamos tomados pela vergonha. Eu vos trouxe a estas steppes, enquanto estiverdes vivos. Retornaremos juntos. General Zhu, por favor, não façais isso. Por ter chegado a estas steppes, não temos arrependimentos. De que arrependimento estás falando? Chang Wai, presente. Levai alguns homens e amarrai-os aos cavalos. Sim. Retornai à cidade interna, enquanto estiverdes vivos. Eu cuidarei da vossa velhice. Vinde. Nós já queimamos mais de 100 acampamentos militares dos D do Norte. Assaltamos seus exércitos. E a moral deles deve estar em frangalhos. Em 3 dias, eu vos levarei a Anzhou. E de Anzhou retornaremos a Izhou. Se não puderdes vencer em um combate direto, esgueirai-vos e tomai suas torres. Dissei-me, tendes medo? Irmão Mu.
Irmão Mu. 20 milhas adiante, há uma Longshanksaqua Fashel. Eles têm abundância de ovelhas por lá. Desejo tomar um pouco de sopa de carneiro. Sifu. Levai alguns homens e queimai tudo. Entendido, irmão Mu? Irmãos, sigam-me. Sim. De volta à cidade interna. Haverá sopa de carneiro em abundância. O jovem patrão queimou um total de 118 acampamentos militares até agora. A julgar por esta rota. Eles seguem para o sudoeste. Eles querem recuar. É possível. Talvez para invadir a corte real dos Di do Norte e matar o Toba Chao. É muito provável que seja um estratagema psicológico deles. Não importa. Armarei uma emboscada ao longo da linha de marcha deles antecipadamente. Desta forma poderemos aniquilá-los de uma só vez. Trouxemos 20.000 cavaleiros desta vez. Um deles é o Príncipe Gil, liderando 2.000 cavaleiros da Cavalaria Imperial blindada. Se desta vez vossos cálculos estiverem corretos, poderemos de fato interceptar o jovem patrão. The film was translated and General Shao de narrated Moraga. by M Media. Já disse antes, quando se trata de estratégia neste mundo, estou entre os 3 melhores. Idiota. Lixo. Idiota. Lixo. Vós sois um lixo. Lixo. Idiota. Chang Wai. Orai. Shao Ji. Sabendo que havias arrasado as cidades e atraído uma perseguição massiva, eu soube que estavais deixando as steppes. Enviei especialmente minha esposa para esperar, na rota que obrigatoriamente deveis tomar. 2.000 homens da elite da corte real, os guardas do pesadelo da águia, partiram anteontem. Os guardas do pesadelo da águia são incrivelmente ferozes. Aconselho-vos, general, a partir imediatamente. Não venha me procurar. Permanecerei no coração das steppes, conheço cada movimento que fazem. Ficar aqui pode revelar-se muito útil. Se um dia lançardes uma campanha ao norte, certamente nos encontraremos novamente. Li Pozan. Ele ainda vive. Graças aos céus. Alguém conhece os guardas do pesadelo da águia? General Zhu. Parece que já ouvi falar deles. Os guardas do pesadelo da águia são como o totem sagrado da águia dos cães Di do Norte. Eles são selecionados especificamente entre os guerreiros mais ferozes de cada tribo e formados como a guarda de elite da corte real. Diz-se que devido às suas exigências rigorosas, eles raramente deixam as steppes a menos que seja absolutamente necessário. Seu dever é proteger a corte real, mas às vezes são enviados pela corte para executar tribos rebeldes. Vamos. Di do Norte. Vós não ousastes lutar ontem. Há alguém que ouse duelar hoje? Seu filho de uma cadela, príncipe Gyujo.
Montanha do Lobo. Irmãos, a Montanha do Lobo era isso logo à frente. Assim que cruzarmos a Montanha do Lobo, poderemos retornar a Ijó. Bom. Irmão Mu. Vou bolar o caminho à frente. Muito bem. Cuidai-vos. The film was translated and narrated by M Media. Príncipe Gil. General. São os guardas do pesadelo da Águia da Corte Real Dia do Norte. Erguei escudos. Levantem-se. Jeú recua rápido. Todos recuai. Recuai, saí daqui. Aqueles que caíram. Preparem-se para encontrar seu fim. Eu mesmo encontrarei o meu fim então. Daqui a 18 anos. Serei um herói novamente. Ao inferno com o seu fim. Ainda não é a sua vez de morrer. Este menino. Lembre-se disso quando voltar. Você tem apenas 16 anos. Você deve se casar e ter filhos no futuro. Nós irmãos o protegeremos. Não. Vá. Wei Xiaowu. Lembre-se. Você é do batalhão Qingtian. Wei Xiaowu, mantenha-se vivo por minha causa. Viva bem. Não. Eu não vou embora. Vá. Eu. Não. Irei. Matem. Matem. Não vá. General Li, por que não usar o Falcão de Fogo para sinalizar nossa localização? Se o Falcão de Fogo for lançado, Li posa. Aqueles que estão à distância o verão. Até lá. Ainda mais cães de do norte nos cercarão. Instruí o jovem patrão em minha carta a usar o incenso de invocação de lobos. Assim que os lobos começarem a uivar, poderemos confirmar a posição delas. Ainda sinto que o jovem general está correndo um grande risco. Sabeis quantos cavaleiros Tuoba Shao enviou de volta? Não sei. Um total de 60.000. 60.000. Bom. Eles não conseguirão tomar Ijó. Nunca vi ninguém em Grande Ji como o jovem patrão. Um homem como ele. Todos vós. Nosso Grande Ji possui belos guerreiros. Assim que os uivos dos lobos começarem, toda a alcateia na Montanha do Lobo atacará a formação deles. Todos vós. Junte-se a mim ou uma investida.
Jovem patrão. A alcateia começou a cercá-los. Todos vós. Desejo voltar. Irmão Mu. Por que voltar? Para matar o príncipe. Bom. Todos vós. Aquele que nos caça. É o filho do Tuobachão. O príncipe Gil. Talvez em 10 anos. Ele seja um novo Tuobachão. Esta minha besta tem um alcance de mais de 200 passos. Hoje é a melhor oportunidade para matá-lo. Sifu. Chang Wai, presente. Vós dois. Vesti as armaduras dos Di do Norte e retornai comigo. Eu matarei o príncipe Gil, entendido? Vós dois deveis encontrar uma oportunidade de matar o traidor Zhao Qingyun. E aquele cão do Wang Daosun também, entendido? Vós outros. Esperai-me aqui. Se eu não tiver retornado em 1 hora, segui para o sul por conta própria e retornai, Jó. Não iremos convosco. Todos vós, por favor, ouvi-me. Até a alcateia de lobos mais feroz não pode resistir a um exército de 30.000. Nós também só poderemos encontrar nossa chance no meio do caos. Ficai tranquilos. Eles jamais esperarão que fôssemos voltar. Sifu. Chang Wai. Se vós dois não puderdes encontrar uma brecha, não vos deixeis envolver em uma luta prolongada. Retornai com toda a pressa, entendido? Sim. Sifu. Ouvistes o que eu disse, seu teimoso? Não sejas impulsivo desta vez. Ouçam o irmão Mu. Ataquem. Nada bom. À frente uma alcateia de lobos uivava e estraçalhava sua presa. Uma alcateia de lobos está atacando nossa retaguarda. Nossa formação já está em desordem. De onde vieram esses cavaleiros de lobos? Não sei de onde eles surgiram. Deve ser o jovem patrão. Protejam o príncipe Zhu. Guardem o príncipe. Guardem o príncipe. Com dezenas de milhares de tropas e 2.000 guardas do pesadelo da águia, como as coisas chegaram a este ponto? Saiam todos do meu caminho. Eu chacinarei este povo do grande Ji. Fora! O que é aquela coisa? Nada bom. O jovem patrão. O príncipe Zhu está morto. O príncipe Zhu está morto. The film was translated and narrated by M Media. Uma pequena tenda nas steppes.
Xiaoji. Tenho pensado. Aquela pessoa na corte das planícies centrais não tem lugar para o jovem patrão. Se eu regressasse, temo que ele também não tivesse lugar para mim. Se eu quisesse ter voltado, já o teria feito há muito tempo. Então ficai aqui. Comigo. Percebi uma coisa. Aquele jovem patrão irá regressar. Esperarei por ele. Enquanto eu ainda respirar. Esperarei por ele. Nos primeiros anos de Yongshan, o plebeu de primeira classe Zumu conduziu 3.000 cavaleiros às estepes do norte, abatendo 40.000 inimigos e capturou 10.000 corseiros magníficos. Na Batalha da Montanha do Lobo, em meio a 10.000 inimigos, ele investiu sozinho a cavalo para degolar o príncipe dos Di do Norte, Tuoba Xiu. Mais tarde depararam-se com uma centenária tempestade de granizo nas pradarias, que lhes bloqueou o caminho. O plebeu de primeira classe Zumu recuou as suas forças para uma posição a 500 milhas da corte real dos Di do Norte. Ele lamentou profundamente. Prefeitura de Mueun. Yuan. Abandonei a fronteira, sem ousar enfrentar os Di do Norte. No entanto, aquele plebeu de primeira classe, Chen Lu, foi quem rompeu a fronteira, inspirando as próprias montanhas e rios. Serei eu verdadeiramente um imperador tolo? Ministro Chen. Que dizeis? Sua Majestade preocupa-se com a nação. Mudar a capital para a prefeitura de Mueun é um empreendimento grandioso. Ministro Chen. Quanto à questão de eliminar o Marquês de Dengran Chen Shenqin, deixá-la em vossas mãos competentes. Fique tranquilo, Sua Majestade. Finalmente temos um adversário à altura, alguém que realmente saiba lutar. O príncipe de Yuzhou. O general Zhu abriu caminho para fora das estepes. Irá ele colidir com as forças em retirada dos Di do Norte? Não irá. Ele irá contornar a leste pelo norte. Aquele príncipe de Yanzhou, que é pobre, feio e de baixa estatura, certamente não ousaria obstruí-lo. Maldito seja tudo isso. Ordenei-lhe que trouxesse as suas tropas para reforçar Yizhou. E ainda assim ele ousou desobedecer. Irmão Mu. Aquele cão do chão fugiu rápido demais. Se não o tivesse feito, eu certamente teria acabado com ele. Chang Wai. Sabeis algo sobre Anzhou? O jovem mestre diz que o rei deles é pobre, feio e de baixa estatura, um homem horrendo e baixo. Embora Anzhou tenha laços com certa tribo, o príncipe de Anzhou do clã Gongsun emprega uma política de conciliação que manteve as 3 comarcas de Anzhou relativamente pacíficas. Eu nunca esperava que este príncipe de Anzhou fosse realmente um homem tão baixo. Não se preocupe, jovem patrão. O príncipe de Anzhou certamente não ousaria causar-nos dificuldades. Caso contrário, o jovem mestre certamente exigiria a cabeça de alguém. Marquês. Eu Zumo brindo a vós. Irmão Mu. Quero comer. Quero comer o peixe grelhado que a jovem senhora prepara. Kaiwei espera por mim. Irmão Mu. O que faremos quando regressarmos desta vez? Entrar em Suzhou continua a ser nossa melhor opção.
Nunca pensei que chegaria a este ponto. O estrategista assume cada vez mais os ares de Juge. Um estrategista que maneja táticas abertas e o caminho da retidão. Contudo, dificilmente sou um Xuande hesitante e indeciso. Xuande. Jovem patrão, do que estás a falar? Vós dois não entenderíeis. The film was translated and narrated Todos by vós. M-Media. Estais todos com saudade de vossas esposas? Se estais, então partamos imediatamente. De acordo. Vamos. Chá de orelha única. Chegamos a um beco sem saída. Nunca imaginei que eu, o estrategista número 1 dos D do Norte, seria forçado a fugir com um traidor como tu, seu tolo que conta mantimentos. É realmente hora para tal conversa? Continuem. Parece haver um rio adiante. Maldito seja. Que karma criei eu na minha vida passada. Devagar. A cidade de Ijô. Eu realmente pensei que tinhas perdido a vida nas steppes. Planeava ir ao templo da lealdade e da retidão, encontrar um local de sepultamento adequado para ti, ao lado de Jatau. Até contratei alguém para encomendar o melhor caixão. Tudo para que pudesses partir com estilo. Eu ainda não perdi a vida, perdi. Deixa-me terminar de falar. Eu pretendia proporcionar-te um funeral verdadeiramente grandioso, investindo pelas steppes, decapitando o príncipe dos D do Norte, tratando o assunto como uma questão de importância nacional. E depois, no dia do teu memorial da 7ª semana, convidando 18 trupes para se apresentarem. Que te parece? Isso parece bom o suficiente? Mas jovem mestre Chen, ainda estou vivo e bem. Esquece lá isso. Já me cansei de te amaldiçoar por agora. Vamos ao que interessa. As tropas que trouxe de Yuzhou permanecerão em Ijô. No total, cerca de 20.000 homens. Tiraste a vida ao príncipe do Tuobachau. Os D do Norte não ousarão invadir por algum tempo. Estas 20.000 tropas são mais do que suficientes para guardar Ijô. É apenas uma pena não termos conseguido tirar a vida de Zhao Qingyun. Tanto as planícies centrais como os D do Norte não têm tolerância para com ele. Um homem mesquinho como ele não viverá muito. Certo. Há alguns dias, 2 confidentes do velho marquês fizeram uma viagem a Ijô, homens do batalhão de Dinbei. Quando vós, jovem patrão, entrastes nas steppes desta vez e forçastes os D do Norte a recuar, também aliviastes a pressão militar sobre o batalhão de Dinbei. Aqueles 2 comandantes enviaram-vos uma mensagem, dizendo que, como possuem 20.000 tropas de guarnição, se vós, jovem patrão, alguma vez precisardes delas, estão prontos para vos seguir a qualquer momento, somadas às 8.000 tropas do Talismã do Tigre, que o velho marquês vos confiou anteriormente, juntamente com os homens que tendes escondidos naquelas quintas. Tendes um total de 40.000 soldados de elite. Há alguns dias o vosso estrategista capturou uma pequena cidade em Suzhou. Jovem patrão, desta vez estais verdadeiramente prestes a ascender? Jovem mestre Chen, não tentareis recrutar-me desta vez. Vós deveis seguir vosso próprio caminho. Admiro-vos cada vez mais. Somos velhos amigos. Se me pedisseis 20.000 de meus homens emprestados, eu os emprestaria a vós. E não tomaria de vós uma única moeda de cobre. Nos dias de hoje, 20.000 soldados de elite são o suficiente para realizar grandes feitos. Jovem mestre Chen, não há necessidade de muitas palavras. Se eu falar demais, temo que possa me tornar sentimental. Em todo o mundo, aqueles que me chamam a atenção não somos mais que 3. Jovem patrão, vós sois um deles. Somos velhos amigos. Eu verdadeiramente não desejo cruzar lâminas convosco.
Prossegui para Suzhou. Eu esperarei. Esperarei que vos torneis o rei das 13 comarcas de Suzhou. Vá. Sinto preguiça demais para vos dar as despedidas. Jovem mestre Chen. Cuidai-vos. General Zhu, o que há de errado com ele? Ele parece estar possuído. Yuan. Quanto sabeis? Sobre os 3 reinos de Suzhou? Apenas sei que o domínio separatista dos 3 reinos de Suzhou persiste por quase um século. Anteriormente, o tributo anual enviado a Sanjuang era reunido pelas 3 casas em conjunto. A relação entre eles é harmoniosa. Eles lutam todos os anos, convidando exércitos de outras províncias, atraindo os bárbaros das montanhas, batalhando até que nenhum dos lados possa clamar vitória. Yuan. Liderei primeiro o exército principal para Suzhou. Sr. Wenlong. Já garantiu uma pequena cidade para mim. O exército principal acampará ali por enquanto. General Zhu, não nos acompanhareis? Estou retornando para casa para uma visita. The film was translated and narrated by M Media. Jovem Zil, quando voltareis? Jiang Kaiwai. Kaiwai. Os juncos ainda estão viçosos. Jovem Zil. Maravilhoso! Temos peixe grelhado para comer. Cidade de Fufeng. Zulu, Chanshan. O patrão retornou. Jia Wenlong. O meu senhor e todos os outros retornaram. O patrão retornou. Bem-vindo de volta, patrão. Zhu Gong. Patrão. Devagar agora. Que eu tenha sido capaz de retornar desta vez. É graças aos meus irmãos que arriscaram suas vidas. E a todos vós também. Não apenas por guardarem a mansão, mas por assegurarem uma cidade para mim. Eu não ofereço meus mais profundos agradecimentos a todos vós. Patrão. Não deveis, patrão. Não deveis. Aqueles de vós que me seguem são todos pessoas que entraram neste mundo pelo bem do reino. Vós sois todos mentes afins. Shen Jiaqiao. Wei Fang. Camaradas. Irmãos. Amigos. De agora em diante chamem-me apenas de patrão. Não somos senhor e súdito. Entendido, patrão. Meu patrão está prestes a emergir para o mundo. Irmão Shan, peça a alguém que prepare o vinho. Hoje toda a cidade de Fufeng The film deverá was até estarmos ébrios. translated Como and ordenais. narrated by Muito M bem. Media. Muito bem. Vá. Vamos. Vá.
Agora que o patrão retornou, devemos certamente tomar mais algumas taças. Jovem patrão. Este ou General Li. Li Xiaowan. Li Xiaowan. Vós. Zilmu. Esta cidade de Fufeng. Fomos o Sr. Weilong e eu, que o capturamos. Isso é verdade. Patrão. General Li, quando se trata de campanhas militares, vós possuís verdadeiramente um talento natural. Shidi. Patrão. Estás mais alto? Shidi, eu já domino 18 estilos de artes marciais inigualáveis, com um irmão e ausente, em toda esta propriedade. Ninguém ousa me desafiar. Aquele velho aleijado, dei-lhe uma surra tão grande que quebrei ambas as suas pernas. Xin Yang. Shiri, como podeis falar assim com o patrão? Esta criança. Este pirralho. Nós três velhos o ensinamos. Mas tu ousas falar mal de mim? Mestre. Jus Fan. É bom estar de volta. É realmente bom estar de volta. Mestre vós. Não é nada. Apenas um pouco de poeira em meus olhos. Onde está o velho Dao? Ele está forjando ferro. Desde que partiste, ele tem estado na forja constantemente. Ele disse que lhe destes um método, e ele está esperando por vosso retorno, para vos presentear com um grande dom. Meu filho Li Pozan, o velho estudioso, obteve mérito militar novamente. Pai. O que estás fazendo? Preparando-me para ir à capital receber minha recompensa. O pai do jovem patrão. Preciso encontrar alguns sacos grandes para exigir pagamento do velho imperador. Por que retornastes? Vós ainda não chegastes à corte real do Dia do Norte. E já ousais retornar. Se fosse eu naquela época, The teria film was conquistado uma vitória translated total and sem derramar uma narrated gota by de sangue. M-Media. Certamente. Aquelas princesas do Dia do Norte teriam lutado por mim para serem minhas noivas. Seu velho, pare de se gabar. Vamos, velho. Bebamos o celestial embriagado. Estou me gabando? Celestial embriagado. Vinde. Espera um momento. Vinde. Devagar. Por que estás partindo? Certamente não. Não, por que estás partindo? Terminemos uma taça. Vinde. Nós nos retiramos. Zidi descansa cedo. Vamos. Vinde, vá. Bebamos. Muito bem. Descansai cedo. É raro ter um dia tão alegre. Vou-me retirar. Partindo tão cedo. O que Sivo está fazendo? Por que o levaste embora? Este sujeito é realmente. Volta aqui imediatamente. Continuemos a beber no andar de cima. Vá. Alguém já viu alguém como ele? Vá. Continuem bebendo lá em cima. Devagar. Não brinqueis. É raro ter um momento tão feliz. Deixe-os. O Sr. Wenlong é verdadeiramente um homem de talento excepcional, com meros 1000 soldados. Ele conseguiu capturar a cidade de Fufeng. Foi meramente um pequeno estratagema. Mas esta cidade de Fufeng é afinal pequena demais. Senhor, nosso objetivo final deve ser as 13 províncias de Suzhou. Não é esse o cerne do meu próprio plano. A cidade de Fufeng nada mais é que uma pequena vila, escondida na fronteira. Na melhor das hipóteses, só pode servir como refúgio. Fiz meus cálculos. Senhor, vossas forças atuais, excluindo os trabalhadores já estabelecidos, somam aproximadamente 20.000.
somado aos 20.000 homens do batalhão de Dingbei. E uma força desta magnitude é simplesmente mais do que Fufeng pode sustentar. Senhor, tendes um estratagema para isso? Pescando em águas turvas. A maior oportunidade para vós, senhor, reside em encontrar uma maneira de incitar um grande conflito entre os três senhores de Suzhou. Então desempenhei o papel do pescador que lucra. Aproveitai a chance para entrar em Suzhou. The film was Dos três translated senhores, and narrated o mais by fraco é o M-Media. Príncipe do Sul. Ele detém apenas 2 comarcas. Contudo, deve sustentar 30.000 homens. Dizem que ele deve viajar por toda parte trocando cavalos por grãos. O príncipe de Xiu negocia cavalos. Senhor, o que é? Parece-me recordar de um conhecido, um negociante de cavalos em Suzhou. Quando o tempo permitir, devo procurá-lo. Quem sabe, talvez eu possa colher alguma inteligência sobre Suzhou. Deveis compreender, senhor, que Suzhou não é uma terra benevolente. É um covil de tigres e um ninho de lobos. Ainda assim comparado a outras regiões. Apenas Suzhou oferece o solo fértil para deixardes vossa marca. Senhor, Wenlong, irei me retirar para meus aposentos primeiro. O vinho estava excelente, e os acompanhamentos soberbos. Eu devo ir descansar. Cuide-se, mestre. Muito bem. Estás satisfeito? Minha querida. Faz tanto tempo que não temos um momento tão alegre. Deixe-me comer um pouco mais. Prove o prato que acabei de aprender a preparar. Quando eu estava longe, sonhei noite após noite em comer uma refeição feita por vossas próprias mãos. Sempre que a noite caía, eu desejava estar ao vosso lado. Agora finalmente é verdade. Deste lugar humilde podemos começar. Muito bem. É um sucesso. Chandatir. O método de fundição de ferro que me destes é bastante fascinante. Converti olaria em um alto forno. Além disso, os foles que me fornecestes também consegui projetar com sucesso. Encontrei alguns jovens fortes para operá-los diariamente. O fogo está muito mais intenso do que antes. Velho Sr. Chan, vós sois verdadeiramente um gênio. Basta disso. The film was Testei este translated tipo de ferro. and narrated by Sua dureza é M-Media. extraordinária. Se forjado em armas, temo que neste mundo nada possa se comparar a ele. Além disso, os esquemas que me destes anteriormente, como se chamavam, um projeto de besta composta, também o estudei. Se substituirmos as bestas de madeira por esta, além de atingir um alvo a 100 passos, mesmo a várias centenas de passos, poderia perfurar qualquer coisa. Velho Sr. Chan, se estivesseis na minha era, seríeis sem dúvida um inventor. Estais a me lisonjear novamente. Esta basta. Eu o construí. Mas atualmente, a tensão da corda do arco é insuficiente. Temo que será difícil torná-la eficaz. A corda de uma besta composta moderna é feita de fibras sintéticas. É algo que a curto prazo não pode ser inventado. Velho senhor, já ouvistes falar da erva demónio? Erva do demónio. Já ouvi falar dela. Os médicos na fronteira sul a utilizam para alívio da dor. Qual é a sua utilidade? Esta região aqui, perto de Suzhou,
Não fica longe da fronteira sul. Embora a erva demônio não tenha valor medicinal, é o melhor. Material fibroso. Se transformada em cordas de arco, a tensão é imensa. Bom. É excelente. Os veios de minério de pedra vermelha de lá. Já instruíste o Sun a iniciar a mineração. Encontra um meio de tomar uma fortaleza próxima ao rio Xiang. Quanto à metalurgia subsequente, seja para balistas pesadas, ou para armaduras de ferro e bestas de ferro, haverá uma oportunidade para a produção em massa. Entendido? Encontre-me, sem artesãos habilidosos. Falais com sabedoria, velho senhor. Retornarei para buscar a prata. Amanhã, farei com que Xin Yang me auxilie na localização da erva do demónio. Estou de partida. Está-te chutando. Este pequeno é muito bem comportado. 7 dias depois. Ruzi. Golpeio. Venha aqui. Irmão Mu. Atacar. Estou golpeando. Atacar. Estou golpeando. Atacar. Estou golpeando. Avante. The film was translated and narrated by Meu M. ancestral. Media. Irmão Mu. Esta armadura é incrivelmente dura. Embora esta armadura seja dura, é um tanto pesada. Requer um jovem robusto para vesti-la. Não importa. Vós todos deveis usá-la por enquanto, continuarei a fazer ajustes mais tarde. Entendido. Wenfang. Deverás gerenciar estes conjuntos de armadura pesada primeiro. Quando tiveres tempo livre, deixa os irmãos se acostumarem a eles. Fique descansado, patrão. Cidade de Fufeng. Jovem Zhou. Nesta sacola, preparei um pouco de água e rações secas. Lá dentro também há remédio para feridas de batalha. Aquele que está no pote de porcelana. Eu voltarei. Vá. Volte logo. Isso é um assunto menor. Ficai tranquilos. Estou partindo. Adeus. Adeus, patrão. The film was translated and narrated by M. Media. Estou partindo. Adeus. Patrão. A dama parecia estar chorando agora há pouco.
Irmão Chan. Tu não entendes. Isso se chama amor. Tu entendes? Naturalmente eu entendo. A tia 8 da mansão casará comigo no próximo mês. Estamos noivos há muito tempo. Lembro-me dessa tia 8. Ela não é viúva. E daí? E o que importa se for viúva? O marido dela se foi. Ela deve segui-lo até a tumba. Além disso, mesmo que o marido dela ainda estivesse vivo, ele já a teria vendido. Amamo-nos verdadeiramente. O que tu sabes sobre isso? Isto se chama: amantes estão destinados a se unir como um só. Impressionante. O senhor é que é impressionante. O que o senhor diz está correto, está bem? Isso nem precisa ser dito. Zhu Gong, presente. Leva alguns homens contigo mais tarde. E vai adiante para patrulhar a situação. Lembra-te, estamos aqui para fazer uma visita, então não causes problemas. Fique descansado, patrão. Cidade de Linjian em Suzhou. Patrão. Esta cidade de Linjian está infestada por bandoleiros, que frequentemente roubam o povo local. Se algo acontecer, eles simplesmente fugirão rio abaixo. Patrão. O número de bandoleiros que ocupam este lugar é estimado em cerca de 10.000. A fortaleza aquática deles está bem escondida demais e não pode ser patrulhada. Agora mesmo ao entrarmos na cidade, cada um de nós teve que pagar 80 teis em imposto de proteção. Tão caro. Li Jikyu. Patrão. The film was translated and narrated by M Media. O que é? O patrão sabe quem ele é? Quem é ele? Se não me engano, ele é o timoneiro das 13 províncias Li Jikyu, o líder de nós heróis marciais. Antes de conhecer o jovem mestre Chen, eu o vira uma vez. Sr. Chen. O que isto significa? O patrão não sabe. O chamado timoneiro é o líder eleito coletivamente pelos heróis marciais das 13 províncias. Este Li Jikyu, ouvi dizer que estivera antes nas regiões ocidentais, mas por algum motivo, apareceu em Suzhou. O patrão deve ser extremamente cuidadoso. Esta pessoa não é como um herói marcial comum. Sua intenção não é tirar a vida de oficiais ou imperadores, mas fazer com que os heróis marciais das 13 províncias se reúnam a conquistar o mundo. Mas porque ninguém respondeu, e ele quase foi assassinado. Fugiu das regiões ocidentais. Suas artes marciais são de altíssimo nível e insondavelmente profundas. Pessoas comuns sabem ainda menos sobre ele. Mas eu reconheci o pajem ao seu lado. Ele é seu leal soldado da morte. Li Xiaohua. Wei Feng. Zhu Gong. Vós dois ide patrulhar. E vede como está a situação em Jianbai. Compreendido, patrão. Chen Shan. Vai e colha notícias sobre os vales e caminhos de montanha próximos. Compreendido, patrão. Sr. Chan, encontremos um ponto de observação elevado. Quero ver o terreno desta prefeitura de Bailu. Sim. Este lugar é o terraço de observação do rio à beira-rio. Parece um lugar onde eruditos gostam de ostentar. Porque viemos aqui. Vir para cá é a única maneira de ver claramente. A prefeitura de Bailu pode não ser difícil de tomar. No entanto, uma vez tomada, precisamos nos preparar e quanto aos bandoleiros do rio, dezenas de milhares deles caso se unam, não seria impossível. Meu amigo, o que ocupa vossos pensamentos?
Não pareceis ser um mero erudito a escrever versos. Nem pareceis um oficial do governo. Agora há pouco, ao vê-lo parado aqui, observando por tanto tempo, senti uma curiosidade súbita. E assim me aproximei. Quanto à minha identidade, o Sr. Chen aqui certamente já deve saber. The film was Vós reconhecestes-me ao translated passar. and narrated by M-Media. E eu, por acaso, possuo o dom de jamais esquecer um rosto. Chefe do altar-geral Li, o que tendes a dizer? Meu amigo, pretendeis tomar esta prefeitura de Belu junto ao rio? Possuís algum estratagema brilhante? Vós estáis no alto para fitar a distância, Li Xiaoa. Ao ver estas ondas e nuvens, deveríeis ainda mais perceber as inúmeras adversidades lá embaixo. O povo comum está todo à espera. Esperando pelo quê? De roupas para vestir? De comida para comer? Não é isso. Peço que me esclareçais. Deve ser esperar que a terra não seja fragmentada, que a nação se erga com dignidade, e que os eruditos possuam a determinação de se sacrificarem pelo reino. Esposas virtuosas com espíritos alegres, e crianças com uma juventude brilhante e florescente. Vosso sentido é que o povo não pode ser explorado, tal como a água neste rio. Ela pode sustentar um barco, mas também pode virá-lo. A água pode sustentar um barco, mas pode virá-lo. A água pode carregar um barco, mas pode virá-lo. Interessante. Encontrar-vos hoje é verdadeiramente um encontro fortuito. Tenho um pressentimento de que vós e eu certamente nos encontraremos de novo. Quando esse momento chegar, convido-vos a partilhar uma bebida, e espero que não recuseis. Xiaoa, vamos embora. Entendido. Tendo ouvido notícias das estepes do norte, Li Jiqiu nutre grande admiração pelo jovem patrão. O acampamento naval da prefeitura de Beilu fica a 20 milhas a leste da cidade, oculto na balsa da floresta. Patrão, como devemos proceder? Sr. Chen, sendo o chefe do altar-geral destas 30 províncias, é ele verdadeiramente um homem que ceifa vidas sem hesitação. Não é bem assim. Mas se ele realmente deseja uma vida, a menos que seja alguém da leia daquele tirano, tal pessoa certamente perderá a vida. Creio que anos atrás, se não fosse pelo fato de ele ter sofrido um atentado por um vilão, o que o levou a ficar gravemente ferido, ele não teria tido que vagar por toda parte. Agora compreendo. Cidade de Fufeng. Sem estrada para recuar. Então não há necessidade de recuar mais. Tanto vós quanto eu sabemos que a jornada do senhor até hoje não foi fácil. Acabam de chegar notícias. Prefeitura de Mueun, fazendo fronteira com as fronteiras de Shuzhou, tem pelo menos 7 remanescentes destroçados de exércitos, concedidos com o título de general do batalhão Dingwei pela corte imperial, totalizando mais de 20.000 homens, preparando-se para cercar a cidade de Fufeng. Aquele tirano jamais poderia ter concebido tal estratagema. Só pode ser aquele miserável Chen Shenqin. O senhor ainda não retornou. Quanto tempo mais devemos esperar? Cerca de um dia, estimo eu. General Liu, conduzirei 3.000 homens para lá. Se o senhor retornar, diz-lhe isto: devemos capturar uma prefeitura em Linjiang. Não espereis mais. Vindo da direção da prefeitura de Mueun, temo que um grande exército se aproxime. Estrategista. 3.000 homens podem resistir ao batalhão Dingwei. Isso é o suficiente.
A cidade de Fufeng precisa de defensores. Quando o senhor retornar, ele também precisará de um grande exército para marchar. Esta é a primeira campanha do senhor em Shu. Portanto, devemos golpear com força e garantir nossa base em Shu. Fora da cidade de Linjiang, eles reuniram 7 bandos de soldados dispersos, unindo-os em um só, para atacar minha humilde cidade de Fufeng. Diz o estrategista, que foi o governante insensato na prefeitura de Mueung, quem os nomeou generais, concedendo-lhes inclusive amplas rações e armamentos, razão pela qual lançaram este assalto. O que disse o estrategista? O estrategista levou o general Ishioba e 3.000 homens com ele, dizendo ao patrão para não se preocupar, pois ele certamente golpeará com força. Ele também pede que o patrão não hesite, mas que em vez disso encontre um meio de capturar uma prefeitura principal em Linjiang imediatamente, para servir como nossa fortaleza. Com 3.000 homens contra 20.000. Como pode o estrategista sequer vencer? O estrategista diz ter um plano brilhante por conta própria. O patrão pode ficar tranquilo. Capturar a prefeitura de Beilu é tudo o que se requer. Nesse caso, Chen Shan vai e convoca todos. Amanhã, lançaremos um ataque surpresa aos bandoleiros do rio da prefeitura de Beilu. Sim. General Li, envie mais 300 batedores. Estrategista. Com tantos homens, se formos descobertos, temo que seria um mau presságio. Não importa. O que preciso fazer é, no menor tempo possível, conhecer a disposição do terreno montanhoso vizinho. Shuzhou está repleta de montanhas, especialmente a estrada que leva a Xiu. As montanhas envolvem o passo de Xiu, como uma escada para os céus. Não temos muitos homens, por isso devemos tomar emprestada a força da terra, para derrotar o inimigo. Sois um pupilo digno de instrução. É a nobre ambição do estrategista. Que estejais disposto a transmitir todo o vosso conhecimento. Ensinei por 14 anos. Metade de uma vida. E pouco realizei. Agora vós e eu usaremos estas mãos e este arsenal de planos humildes, por meu Senhor, pelo mundo, para restaurar a paz por todas as gerações. Agora a esperança. Velho, entregue-o. Não, vou retalhá-lo. Magnata. Ataquem. Magnata. Chang'e. Os batedores dos bandoleiros do rio foram abatidos. Foram todos derrubados. General. Por favor, salvai-nos. Anciãos. Por favor, salvai-nos. O que é isto? Somos pescadores das margens do rio Linjiang. Ouvimos que o general pretende suprimir os bandoleiros do rio. Por isso viemos para ajudar. Atualmente temos mais de 70 jangadas de pesca. Se o general precisar delas, nós faremos tudo o que pudermos para ajudar. Ouvimos que na floresta 6.000 bandoleiros do rio estão em emboscada. General, deveis ter cuidado. General, não precisais nos agradecer. Apenas esperamos que o general expulse os bandoleiros do rio, para que os 130.000 plebeus da minha prefeitura de Beilu possam continuar a sobreviver. De fato, general. Anciãos, por favor, levantem-se. Anciãos, por favor, levantem-se. Anciãos, viemos à prefeitura de Beilu especificamente para aniquilar os bandoleiros do rio. Nós certamente não falharemos em corresponder às vossas expectativas. Obrigado, general. Chen Shan, escorte estes homens de volta. Certifique-se de ser cuidadoso. Não deixe que os bandoleiros do rio avistem, para que não busquem vingança. Sim, patrão. Anciãos, por favor, segui-me. Movam-se. Rápido, movam-se. Obrigado, The general. film was translated and narrated by M-Media. Chen Jiaqiao, leve 1.000 homens e permaneça aqui. Caso algum bandoleiro do rio fuja em direção à cidade, intercepte-os e mate-os. Se a situação se tornar insustentável, então esconda-se nas proximidades e aguarde novas ordens. Sim, patrão. Os demais, reúnam vossas lâminas e óleo incendiário. Siga-me para tomar de assalto a balsa dos bandoleiros do rio. Sim, patrão. Bom.
Lembrem-se, não somos hábeis em guerra naval. Portanto, confiem em ataques com fogo sempre que possível. Sim. O vento está soprando mais forte. Parece. O fogo se espalhará logo. Timoneiro. Este jovem patrão. Já começou sua jogada? Estes bandoleiros do rio. Provavelmente não sobreviverão. Certa vez conheci o jovem marquês. Era raro para o jovem marquês servir-me uma tigela de chá. Tenho pensado. Um homem como ele, tendo claramente herdado a vontade do falecido jovem marquês, contudo não demonstra consideração alguma pela dinastia. Ele é um homem complexo. De repente sinto que ele é exatamente como eu. Meus 100.000 cavaleiros formaram um exército. 30 prefeituras unidas em retidão. O jovem patrão matou o chanceler traidor e fugiu para as estepes. Ainda assim, ele ergueu seu exército a partir dos plebeus sofridos. Ele não percebe que ele mesmo é na verdade um herói do povo. Com um coração excepcionalmente audaz, porém cheio de compaixão pela gente comum. O povo o reverencia e presenteou-o com seus barcos de rio de toldo preto. Creio eu que ele vencerá esta batalha. Timoneiro. Por que não tomar a prefeitura de Bailu primeiro, usando-a como base? Então ocupar as prefeituras vizinhas e depois disso avançar para a região de Xiu. Cheguei um passo tarde demais. Timoneiro. Não é tarde demais. Quero dizer, comparado à nobre causa do jovem patrão de salvar a nação. The Estou em film was última análise um passo translated atrás. and narrated by M Media. Timoneiro. Estamos apenas observando um incêndio da outra margem. O jovem patrão vencerá. Quando houver uma oportunidade, terei uma conversa adequada com ele. Este jovem patrão não parece alguém que possa ser convencido. Mesmo o erudito de primeira classe da cidade interna não obteve sucesso. Não se trata de convencê-lo, mas de cooperação. Quanto à prefeitura de Muun, um grande exército virá atacar mais cedo ou mais tarde. Aquele marquês de Dendan cego é excepcionalmente perverso. Às vezes, eu realmente quero atacar e trocar minha vida pela dele. Mas isso é apenas um pensamento. Não façais nenhuma tolice. O império está envolto em névoa. A chuva nebulosa está distante. Uma espada forjada por mais de 10 anos para derrubar uma dinastia. Certas coisas não podem ser apressadas. Patrão. Desta vez escolhemos quase 100 navios de guerra, além de riquezas e provisões. Céus sabem quanta riqueza estes bandoleiros do rio extorquiram do povo. Irmão Mu já ergui os estandartes nas muralhas da cidade. De agora em diante, este é o nosso lar. Weifang, patrão, como foram as coisas do seu lado? Aqueles bandoleiros do rio que mantinham o povo refém. Nosso batalhão de cavalaria estava com os olhos vermelhos de fúria. Depois de resgatarem o povo, nós os perseguimos pela margem do rio, por mais de 10 milhas. Eu não os contive. Os cadáveres estavam espalhados por toda a estrada. Os bandoleiros do rio restantes estavam mortos de medo. Bem feito. Retornamos da fronteira, guardando os portões em prol do povo. Então naturalmente não podemos tolerar ver esses bandoleiros do rio oprimindo o povo comum. Vamos de volta à prefeitura de Bailu. Patrão. Aquele homem com o guarda-chuva está à vossa espera na prefeitura.
neste mundo corrupto. E nestes tempos sombrios, haverá sempre inúmeros heróis, com um espírito de total destemor, para manter nossos anciãos esposas e filhos seguros atrás das muralhas da cidade. Eu, Zilmu, presto minhas homenagens aos 500 dragões da prefeitura de Beilu. Um dia, a estabilidade de Shuzhou e a paz do reino serão como todos desejais. General Zio, apenas observeis. Somos os dragões do rio Xiang. E garantiremos que o inimigo jamais retorne. Zilmu, ajoelhando-se para beber. Beber com o General Zil. Beber juntos. Patrão. O navio de guerra da família Wei está quase concluído. Vinde comigo à propriedade Wei em breve, patrão. Podemos realmente vencer. As forças inimigas são esmagadoras, e eles portam o decreto imperial daquele imperador tolo. Parece que somos mais como um bando de The film was rebeldes. translated and narrated Sr. by Chen M Sabais. Media. Abri caminho até aqui através do massacre. Houve muitas vezes em que senti como se já estivesse morto. Mas ao final, sobrevivi às montanhas de cadáveres e mares de sangue. Patrão, vós são o mandato imperial. Enquanto aqui estáis, patrão, as águas do rio Jiang parecem rugir com intensidade ainda maior. Se me perguntardes, é porque um verdadeiro dragão está presente, pronto para invocar uma maré que mudará o curso do rio. Sr. Chen, se tiverdes tempo para ponderar sobre tais versos rebeldes, poderias também ajudar os soldados da guarnição a carregar mais alguns sacos de areia do rio. Sim. A família Wei. Patriarca Wei. O navio está pronto. Além de instalar a quilha e revestir o casco com ferro, o trabalho restante não levará tempo algum. Mas quanto à navegabilidade do navio, até o momento, não posso dizer com certeza. Afinal, até agora, minha família Wei jamais construiu tal embarcação. Especialmente uma que está sendo adaptada. Mais 8 dias. Pode ser lançado. Ficai tranquilo, General Zhu. Mesmo que eu deva trabalhar sem dormir, entregá-lo-ei no prazo. Patriarca Wei é um homem astuto. Deixo isso em vossas mãos, Patriarca Wei. Patrão. Patrão. Observo que o navio de guerra parece um pouco estranho. The film was Muito parecido translated com uma and narrated by M Media. tartaruga gigante. Não antes. Deveria ser como uma tartaruga negra, guardando as terras do norte, possuindo a aura de um soberano. Como diz o ditado, pequenos estratagemas buscam riqueza. Grandes estratagemas, Rio Baizong, buscam a nação. Estrategista Ru, desta vez, alcançastes uma grande vitória e recebestes um título, verdadeiramente uma ocasião festiva. O que minha família Ru deseja não são estas coisas.
Estrategista Ru, então o que seria? O dragão segue as nuvens. O tigre segue o vento. E para a minha família Ru, é tempo de fazer uma escolha. Sua Majestade está de fato na prefeitura de Muium. Sua Majestade? É aquele mesmo imperador que se acovarda no trono do dragão. Sim. Estrategista Ru. Ouvi dizer que ensujou recentemente. Há um erudito de meia idade, com certo talento, conhecido como a Águia Solene. Já ouvi falar dele. Pergunto-me quem cunhou tal nome. Um frustrado mestre escala, que agora encontra assento entre os conselheiros. Neste mundo, somente aquele homem ali em Jó é digno de discuti-lo comigo. Águia Solene. Ele é como esses figurantes dos livros de história. Nada mais que um graçajo. Esta batalha decidirá o destino do reino. Aquele relongo da prefeitura de Muium subiu a torre da nuvem ontem, fazendo um verdadeiro espetáculo. O que ele está tentando fazer? Muito provavelmente, está oferecendo sacrifícios ao céu, sacrificando as 200.000 tropas de Chen Shangqin. Ele espera ascender como um dragão de uma só vez, para ascender em um único golpe. The film was Parece. translated and narrated by Ele pretende ser M-Media. imperador. Se Chen Shangqin aproveitar a oportunidade para atacar Suzhou, e com a inércia de Kangzhou, as 3 prefeituras de Xiangnan cairão todas em suas mãos. O território de 3 grandes prefeituras é o suficiente para ele lançar sua campanha. Quem é este Hulong? Seu nome é Ryu Baizong, conhecido como o Hulong. Se ele estiver acompanhando o exército, temo que ele possa ver através de nossas falhas. Como poderia um homem assim escolher servir a Chen Shangqin? Nuvens seguem o dragão. Ventos seguem o tigre, tal como acontece comigo. Sr. Wenlong, tendes um plano? Em minha mente, já tenho uma estratégia. Quando chegar a hora, nublarei a visão de Liu Baizong. Meu senhor e timoneiro Li, vós apenas precisais agir de acordo com o plano original. Não há necessidade de preocupação excessiva. Sr. Wenlong, esta batalha certamente vos tornará renomado em todo o mundo. Como vós, meu senhor, prefiro manter meus talentos ocultos. O verdadeiro brilhantismo é guardado em reserva, apenas para desferir um golpe letal. Mas neste momento, suspeito que não posso mais permanecer oculto. A chuva de hoje parece estar ficando mais forte. Quando as coisas chegam ao seu extremo, devem inverter-se. Em mais alguns dias, a estação chuvosa passará. Assim que a estação chuvosa terminar, aquele canalha do Chen Shangqin naturalmente marchará com suas forças para cá. Wenlong, como havemos de nos coordenar a seguir? Meu senhor, amanhã farei com que Sidi me leve a Fujan à beira do rio, para encontrar um ponto de observação elevado. Então, poderei ver toda a superfície do rio. Quando a batalha começar, eu farei o sinal. Meu senhor, agi de acordo com o sinal. E executei as táticas. Timoneiro Li, quanto tempo mais achais que esta chuva durará? Deve parar em cerca de 5 dias. Mas para o rio se acalmar,
Levará mais 2 dias. The film was translated and Ou seja, narrated by M Media. em 7 dias. Veremos a vida ou a morte. Estrategista, por favor, sentai-vos. Trabalhastes arduamente, Shidi. Este é o ponto mais alto de Fujan. O suficiente para supervisionar toda a batalha. As flechas de sinalização estão prontas. Fiquei tranquilo, estrategista. Shidi. Embora sejas apenas uma criança, talvez isto seja algo de que só posso falar contigo. Estrategista, por favor, falei. Eu entendo. Diga-me, entre todos os seus professores, quem te ensinou melhor? Vós, naturalmente. Mas pareceis muito mais silencioso que aqueles 3 velhos fantasmas. Sou um homem calmo, meu pupilo. Calmo em meu ensino. Calmo ao cuidar da minha esposa acamada. Até que ela faleceu. Eu a enterrei. Depois queimei a casa até o chão. Desde aquele dia, permaneci calmo. No entanto, não sei porquê. Mas hoje meu coração está inquieto. O velho erudito disse uma vez: a imundície deste mundo precisa de alguém que a expurgue. O velho Kozo disse uma vez: mesmo que o mundo seja injusto, alguém deve se erguer para nivelar a injustiça. O velho Dati disse uma vez: se alguém se recusa a ouvir, se recusa a ser guiado, então batei neles com força. Bom. Bem dito. Um dia, se o jovem patrão não for mais capaz de lutar, vós não deveis esquecer que vossa mãe, vossa irmã e até vossa própria vida foram todas salvas pelo jovem patrão. Sou diferente de outras crianças. Embora eu seja jovem, segui minha mãe, segui o jovem patrão e vi e vivenciei muito. Eu sei em que tipo de homem devo me tornar. Zilmu. Vós sois o ministro a quem confiei meu herdeiro. The film was Estás de translated acordo, and meu senhor? narrated by M Media. Prometestes ao jovem tio imperial, se o jovem tio imperial estivesse aqui, ele jamais permitiria que fizesseis isso. Zilmu. Este Zilmu. Zilmu. O que estás fazendo? Sua Majestade. É hora de partirdes. Ministro Jen. Folgo em ver-vos aqui, Sua Majestade. É hora de partirdes. Peço desculpas, Sua Majestade. Eu me equivoquei. Deveria ser que Sua Majestade deve ir oferecer sacrifícios ao céu. Sua Majestade, com a grande batalha iminente, humildemente peço que ofereçais sacrifícios ao céu e orais, para que sejamos enviados a retornar em triunfo. Eu concedo o vosso pedido. Fique tranquilo, Sua Majestade. Eu sou o súdito mais leal de Grande Ji. Desta vez, certamente restaurarei o prestígio de nossa corte. Aqueles que ousarem mostrar desrespeito à nossa dinastia, não deixarei que um único deles escape. Desejo-vos um retorno triunfante, Ministro Chen. Shen Shenqin.
Vossa morte se aproxima. Cidade de Fufeng. Velho Coso. Fiz o meu melhor. 3 navios. 12 balestras pesadas. 1000 sacos de pólvora. Eu já fiz o meu melhor. Ele está sempre fugindo para salvar a vida. Quando ele finalmente mostrará algum espírito e conquistará todo o reino. Meu filho Li Pozan. Poderia ele ser um covarde? The Ele- film was translated and Ele liderou a narrated by investida M por 7 Media. mil contra os D do Norte. E trouxe prosperidade ao mundo. Ele é meu filho. Vosso filho está nas steppes. Não. Ele é meu filho. Ele é nosso filho. Correto. Assim que ele retornar vitorioso, devemos fazer com que eles brindem a nós um por um. Ele prometeu que cuidaria de nossa velhice. Isso mesmo. Venha. Meu filho. Meu filho. Ele não pode ser morto? Eles partiram. Sua Majestade, eles partiram. Foram-se. Vosso servo teme que quando o Marquês de Dengnan retornar em triunfo, ele possa agir para forçar Sua Majestade a abdicar. Não compreendo. Porque aqueles generais de Dingbai, aqueles príncipes, porque todos eles me menosprezam? Muito bem. Quanto mais me menosprezam, mais oportunidades eu tenho. Sua Majestade. Já fizestes os preparativos? O que acheis? Quem vencerá esta grande batalha? Vosso servo acredita que Chen Shanqin vencerá. Com nada menos que 200 mil soldados navais. Vosso servo realmente não consegue conceber como aquele jovem patrão romperá o impasse. Estais equivocado. Quem sois vós? Ninguém conhece melhor Zemu do que Sua Majestade. Mesmo se ele perder, ele ainda irá ferozmente arrancar um pedaço de Chen Shanqin. Mas isso não importa. Quem quer que vença, ambos diminuirão a força um do outro. E Sua Majestade será o maior vencedor de todos. Sua Majestade, quem é este? Este homem é o preceptor de Estado de Grande Ji. Saudações, The preceptor film de was Estado. translated and narrated by M Media. Há muito osso que o jovem patrão possui muitos truques astutos. General, deveis ter cuidado com aquele canalha do Zil. Usar o vento leste para um ataque com fogo? Estrategista. Eu, Chen Shanqin, sou famoso em todo o mundo por minha guerra naval. Sem mencionar, se o fogo dele pode sequer pegar. Mesmo se pegar, quantos dos meus navios ele poderia possivelmente queimar? Não esqueçais. Minha frota pode avançar e pode recuar. Anos atrás eu, Chen Shanqin, liderei 30 mil soldados navais e cabalmente
Afundei todas as 60.000 forças navais daquele rebelde. Afundei-as completamente. Será que ele realmente pensa que sou um tolo? Que nada entende de estratégia militar? General, vossa genialidade é inigualável. Após esta batalha, estais destinado a conquistar o mundo. Ao princípio, eu apenas desejava ser um general de fronteira. Mas agora que me tornei este marquês, descobri que a sensação de olhar de cima das alturas traz-me de veras grande júbilo. Sr. Rolong, sabeis, desde que deixei Sanjang, não parei de pensar naquele trono do dragão, porque haveria aquele imprestável de nele se sentar, enquanto eu não o posso. General, sois um talento sem igual. Disponho-me a servir-vos e a auxiliar-vos ao vosso lado. Sr. Rolong, a estratégia que sugeristes no início de manter o Imperador como refém foi verdadeiramente magistral. Se me perguntardes, eu Chen Shanqin diria que, de todos os brilhantes estrategistas deste mundo, Sr. Rolong, vós ocupais certamente o primeiro lugar. Neste mundo, apenas o Marquês do Nome do Estado foi um verdadeiro senhor de homens. Contudo, ele encontrou uma morte prematura. Quanto a esses chamados plebeus de primeira classe, ou aos timoneiros dos 30 estados, The film was translated and narrated by M. Media. não passa de um esforço inútil. Eles são meramente como formigas que vivem pela manhã e morrem ao crepúsculo. Apenas uma sombra passageira. Somente o general pode assumir o controle deste reino. Eu Chen Shanqin, o Marquês de Dengnan da Prefeitura de Muyun, portando o decreto imperial para suprimir os rebeldes, comandando 1 milhão de soldados e 10.000 navios de guerra para erradicar o rebelde Zil. Quem quer que ouse colocar-se em meu caminho será executado de imediato. Matar, matar, matar. Sr. Wenlong, os explosivos estão todos envoltos em papel oleado. Não se molharão tão cedo. Heróis, estáis todos familiarizados com o seu uso. Irmão Shan, todos aprenderam como fazê-lo. Dizei ao meu senhor em meu nome. Apenas observai enquanto eu dia o Wenlong, forço aquele estrategista medíocre da prefeitura de Muyun a lançar-se ao rio e encontrar o seu fim. Sr. Wenlong, estamos preparados. Bons homens. E de então, se não retornarmos, peço que digais ao meu senhor que nós homens jamais vacilamos. Nenhum de nós temeu nenhum recuo. Exato. Nós partimos agora. Se um guerreiro não encara a morte, qual o propósito de lutar? Nasci no rio Xiang, como um rastro branco nas ondas. Dei-me uma lima, e poderei perfurar o casco da nau capitânia da prefeitura de Muyun. Segui o jovem marquês para lutar contra os do norte, e construí pontes de barcas no rio, servindo como um demónio das águas. Agora olhe para mim. Não estou vivendo muito bem. Contai comigo também. Se eu vier a cair, suplico aos meus camaradas, no dia da nossa grande vitória, que brindem por mim com 3 tigelas de vinho. Despedimos-nos, Sr. Wenlong.
was translated and narrated by M Media. Nossos soldados são poucos. Nosso equipamento não é o melhor. Contudo, possuímos a coragem de tudo sacrificar. Com o espírito de espectros heróicos, romperemos através de 10.000 exércitos. Eu, Jiao Wenlong, despeço-me de vós, heróis.